Depois de um dia fatídico do Santos sobre a sua desclassificação ontem jogando contra o time do CRB lá em Maceió, o Santos perdeu nas penalidades, todo mundo sabe, por 5-4, mas o que tem se falado muito durante o dia de hoje, principalmente aí nos programas esportivos, é a declaração que o Neymar deu ontem no pós-jogo, né? Teve a entrevista do goleiro do CRB, que fechou o gol ontem, fez de tudo, né? Só fez chover nitidamente, porque ontem realmente o tempo não estava muito bom, ontem no estádio do Rei Pelé, mas o Neymar deu algumas frases, falou algumas coisas ali que deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor santista. Eu estava dando uma olhada, uma sapiada na hora do almoço, naquilo que a gente poderia falar sobre o time do Santos, e eu vi também o que o Lucas Mussetti falou a respeito dessa declaração do Neymar. Eu acho que as coisas mesmo que se esfriaram, né, pessoal? Se você olhar bem, daqui a pouco eu vou colocar aquilo que ele falou, o Neymar, na entrevista concedida pela UOL no final da partida, você pode perceber que o semblante dele, apesar da derrota, realmente mudou. Agora, com todo esse vexame que o Santos vem passando dia a dia, jogo a jogo, sendo desclassificado numa competição muito importante, em termos de dinheiro principalmente, porque é isso o Santos não tem. O que segura o Neymar? Neymar já tem muito dinheiro, Neymar é um mega star, Neymar trouxe patrocínios para o Santos, o Neymar traz visibilidade para o Santos de uma maneira positiva. É bem verdade, eu estou falando a respeito de dinheiro, que ele não tem jogado absolutamente quase nada, né? Eu estou falando com relação às lesões que ele tem tido desde quando ele chegou no Santos, porque ontem, depois que ele entrou, jogando 25 minutos, ele já mostrou que realmente é um cara diferente, né? Mas essas respostas que o Neymar deu, realmente fez com que vários programas colocassem essa entrevista e dissertassem a respeito disso. Se você respeita ou não, é outros 500. Se vocês entendem da mesma forma, é outra situação. Agora, a minha opinião é assim, pessoal. O que segura o Neymar para ficar no time do Santos? Ele não precisa de dinheiro, né? Me parece que depois você vai ver na entrevista, me parece até que ele, para muita gente, foi arrogante, mas eu acho que é aquilo que realmente acontece no time do Santos. Ele é um cara diferenciado. Vamos ver juntos o que a resposta que ele deu a respeito da pergunta feita pelo repórter, principalmente se ele iria ficar no time do Santos. Depois ele falou um pouquinho mais da diferença dele com os demais jogadores e tudo mais. Aí eu quero que você tire suas próprias conclusões. Vamos juntos ver essa entrevista a partir desse momento. Vamos lá. Vou colocar o vídeo aqui. Eu não sei se eu vou na hora colocar esse vídeo ou vou colocar depois, pessoal, para vocês ouvirem somente o áudio, para mim não tomar strike e tudo mais. Vamos lá, vamos ver a entrevista do Neymar no pós-jogo. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho, você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei, depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Olha aí. O que você achou dessa entrevista, pessoal? Foi bem curtinha, mas revelou muita coisa, né? Assim, pessoal, eu havia dito para você anteriormente que o Lucas Mussetti falou, ele que trabalha na UOL e cobre, é um setorista do time do Santos, todo mundo sabe, as informações deles normalmente são quentes, e ele falou o seguinte, que me parece que deu uma esfriada, né? Agora, pessoal, assim, põe na cabeça do jogador, né? Um jogador que tem uma perspectiva. Você percebe pelo semblante dele que ele não imaginava que o Santos, embora ele falou, muita gente, eu vi depois uma discussão a respeito desse comportamento do Neymar na UOL, é bem verdade que tem comentaristas lá que nunca falou bem do time do Santos, essa que é a verdade, mas em algumas coisas não deixa de ser verdade, como a fase do Santos que é terrível, e a possibilidade gigantesca do Santos ir para a segunda divisão ainda esse ano. É lógico que não ia ser o ano que vem, né, Vargas? Mas você entendeu o que eu quis dizer, pessoal? Então, assim, ó, tava lá José Trajano, Juca Kfouri, como é que é o nome do outro que falou a respeito de uma possível
falou que o Neymar parece que está acima de tudo, acima de todos, pela declaração que ele deu, o fato dele ter entrado, ser uma pessoa realmente diferente. Vocês viram as palavras dele aí? Eu não vou mentir, né? Só que a fase do Santos faz com que o Santos seja falado, e já era assim, mesmo estando numa fase legal. Todo mundo sabe que o Santos não é bem quisto, né? Em todas as mídias sociais. Muita gente não gosta do Santos Futebol Clube, essa que é uma realidade. Tem gente que fala que é isso mesmo, né? Então, prestigie canais que falam a respeito do Santos, pessoal. Não dê muito ouvidos para essas entrevistas, embora eu ache que alguma coisa de positivo a gente tem que tirar dali. A maioria negativamente. Agora, pessoal, eu vou dar o meu modo de ver, a minha opinião. O que o Neymar, depois dessa desclassificação do time do Santos da Copa do Brasil, ontem perdendo nas penalidades por 5-4 do time do CRB, pode ficar no time do Santos? Você acha que ele tem estímulo para ficar? Não sei. Você acha que o amor acabou do Santos e o Neymar? Eu acho que não. Será que ele falou único e exclusivamente porque ainda não tem nada ainda previsto, se vai ou não vai assinar? Existe muita coisa. Lembrando, pessoal, o contrato que o Neymar tem com o time do Santos já saiu aí pelo Rodolfo, o repórter independente que tem um canal que fala a respeito do time do Peixe, e também concomitante com o UOL, falou aí algumas semanas atrás, acho que foi semana retrasada ou essa semana, a respeito do salário do Neymar. Tem muita gente que fala que é, tem muita gente que fala que não é. Eu acho que o Neymar ele não viria para o time do Santos se o contrato e as coisas não fossem bons para ele, né? Então, essa imagem do time do Santos em sair da Copa do Brasil foi para o mundo, cara. Então, você vê os times rivais, como de todo o Brasil, torcendo contra o time do Santos. Na Argentina, esse vídeo foi parar na Argentina, de ver o Neymar sendo desclassificado, jogando pelo Santos Futebol Clube, muita gente dando risada e tudo mais. Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. Eu acho que financeiramente para o Neymar, ele não precisa de dinheiro. Mas o que o Santos teria para oferecer para o Neymar em ficar no time do Santos? Então, se o Neymar, amanhã ou depois, não renovar com o time do Santos, o que você, torcedor, acha? Você acha que o Neymar, de uma certa forma, está correto? Não está? Né? Porque esse time que está jogando o time do Santos, todo mundo está falando, inclusive o torcedor santista, que além de não ter dinheiro, está uma bagunça do caramba com a diretoria do time do Santos, o presidente Marcelo Terceiro fazendo uma péssima administração, né? Muita gente, inclusive, pedindo impeachment desse presidente, né? O CEO do time do Santos, o Pedro Martins, então, nem se fala. E aqueles que ficam naquela Belmirolândia, como o Sormani mesmo fala, a mesma coisa. Então, qual é o estímulo que um jogador da categoria do Neymar, né, mesmo com tantas contusões, e mesmo dessa forma entrando nos minutos finais da partida de ontem, faltando 25 minutos para acabar a partida, tem a oferecer para um jogador desse naipe no time do Santos? Há quem diga, nessa mesma espanação, na própria UOL, onde estava lá o José Trajano, Juca Kfouri, até o Mário César, falando de um cara, assim, custo-benefício, o Santos não conseguiu com ele, e ele também precisa de dinheiro do Santos, tem um rolo danado, praticamente chamando o cara de um ex-jogador, que financeiramente, sem compensação nenhuma. Olha, pessoal, assim, ó, vou falar um negócio para você. O Neymar, realmente, quando entra no jogo, realmente ele faz diferença. Só que ele precisa estar no time do Santos, que pouco jogou desde quando ele chegou aqui. Talvez um erro de estratégia, jogando 7 partidas, se eu não me salvo engano, consecutivas, né? Numa lesão de uma parada dele de quase 2 anos, realmente a gente sabia que isso ia acontecer, mas de repente nesse erro de estratégia, agora ele voltou faltando com um certo receio, tocou na bola, mas toques realmente muito mágicos, deixando jogadores do time do Santos na cara do gol, mudou a cara do jogo, mas não foi o suficiente para o Santos no final da partida, mesmo levando 0-0 e indo para os pênaltis, na maneira alternativa. O Santos realmente, dependendo de jogadores, que, olha, eu vou falar um negócio para você, que nem Zé Ivaldo, que nem o próprio Guilherme, que foi um dos mais criticados na partida de ontem, né? Pela partida que fez, muita gente falando que ele é mascarado, né? Eu já acho que o ciclo dele no time do Santos já acabou, assim como outros jogadores do time do Santos realmente têm que sair do time do Santos. Mas quando a gente pensa na contrapartida, e quem que vai vir para o time do Santos para suprir esses jogadores que aí estão?
né? Esse técnico, por exemplo, o Kleber Xavier, né, que fez alterações, por isso que eu não falei a respeito no pós-jogo ontem. Eu não achei que ele foi tão bem assim nas alterações, mas eu acho que o problema do Santos é muito, mas muito pior do que vem a calhar dentro de campo. As coisas que acontecem fora, todo mundo sabe que influencia dentro de campo. E o fato do Santos estar nessa situação de zona de rebaixamento, recém-saído, precocemente, mas com muito mérito também do time adversário, não podemos deixar de falar isso daí, porque o time do CRV já está se transformando um dos times do Nordeste a tirar todos os times grandes aqui da capital. Então o Santos, na zona de rebaixamento junto com o Grêmio, já era meio que esperado. O torcedor santista tinha uma ponta de esperança, por ser santista evidentemente, mas que eu não sei se seria de uma certa forma assim muito rígido pensar que o Santos seguiria à frente dessa competição, né? Existe uma esperança ainda dentro do Campeonato Brasileiro, porque a coisa mais importante é não deixar o Santos descer para a segunda divisão, né? Mas junto com Fortaleza, Grêmio e o próprio Santos, fomos desclassificados nessa rodada anterior, né? E a gente não pode falar absolutamente nada, a gente tem que protestar, pedir para que o Santos seja melhor administrado com relação a essa pífia administração que o presidente Marcelo Teixeira está dando, junto com o Pedro Martins e os que estão circunvizinhos ali naquela Belmirolândia. Se não for assim, o torcedor do time do Santos não vai resistir, cara, não vai resistir. E dessa forma vai continuar triste, vai continuar criticando, vai fazer conteúdos que falam a respeito do time do Santos como esse que está sendo feito aqui, de uma maneira a alertar o torcedor santista que a gente começa a pensar, o Santos começa a entrar, já entrou num buraco que vai ser difícil sair. Vai ter que ter muita resiliência, vai ter que ter muita força de vontade, coisa que alguns jogadores a gente vê no semblante dele, tanto fez como tanto faz. Então esses tipos de jogadores que aí estão vão ter que sair do time do Santos. Ah, Vargas, mas tem contrato, tem que respeitar. Quando eu falo sair, pessoal, eu não estou falando rescindir o contrato desses caras, né? Ou esses caras por si próprios fazer isso daí. Eu acho que isso não será feito por esses jogadores, porque eles têm muito a perder. Mas eu estou falando assim, emprestar esses caras, o clima desses caras realmente não faz necessário dentro da equipe do Santos. Precisamos de jogadores que realmente vistam a camisa do Santos e que a gente vê realmente os jogadores se dedicando. O jogador treina a semana inteira, tem um técnico estagiário, que eu não sei por que está aí, mas é o que o Santos pode pegar, é o que o Santos pode contratar, porque você pensa, com essa desorganização, qual é o técnico que gostaria de vir para a equipe do Santos, a equipe mais gloriosa do mundo? Nenhum, cara. O técnico que vai vir para o time do Santos vai ser aquele que está quase aposentado, ou vai ser aquele técnico que está começando agora e quer uma oportunidade, ou aquele técnico que está ali na segunda divisão, que de repente tem um potencial, quer utilizar o Santos e o Santos utilizar esse treinador para de repente ver se vai dar certo ou não. Esse é o perfil do técnico para o time do Santos. Se você está pensando em técnicos internacionais, em técnicos que de repente pode ganhar mais, o Santos não oferece nenhuma segurança. Afinal, futebol brasileiro é assim, né? Não tem segurança para quem é técnico aqui no Brasil. Os jogadores e os técnicos, né? Principalmente os técnicos, são as maiores vítimas. E aí o Santos contratam um treinador que não tem experiência nenhuma, tendo como sua principal fonte de experiência o próprio time do Santos como a sua primeira vez num time profissional. Aí realmente fica difícil. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é muito importante, principalmente faça os comentários. Meu nome é Vargas Joaquim. Abraço para você, até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau.